Olá, queridos filhos e filhas, sejam muito bem-vindos para mais uma noite de cenáculo. Deus nos prepara essa noite, para que de fato nós possamos experimentar as graças do seu Espírito. Então seja muito bem-vindo. Já quero desejar que a paz de Deus possa estar presente no teu coração e que nessa noite nós sejamos de fato arrebatados pela graça do Espírito Santo e tocados pelos dons que são derramados sobre nós à medida que nós vamos clamando o Espírito Santo de Deus. Quero acolher você que está entrando agora, Luiana Elu, boa noite, também Ana Fábia, Ediclésia, Davi, Renata Carvalho, seja bem-vinda, Renata. Marta Ralênia, boa noite. Patelli, auxiliadora Domingos, rezando também com Ana Fábia nessa noite, com Valéria Nascimento, Rayane Nascimento, seja bem-vindo. Faquilócio, Deus abençoe. Amanda Teles, Deus te abençoe. Amanda, seja bem-vinda nessa noite. Washington Paulo, Laércio Siqueira, boa noite, Laércio, seja bem-vindo. Quero acolher também Patrícia, que é Galvão, que entra conosco, Gessiane, nossa missionária Gessiane, Moraes Silva, Samuel, Pedro Rosendo, seja bem-vindo, uma santa noite para você, Pedro. Cícera Duarte também está conosco, pedindo pelo seu irmão, João de Souza Filho, Nayang, também Elaide está conosco nessa noite, seja bem-vinda. Zeneide, Daniele, Gabriela, o povo de Deus que vai entrando, Fatinha, Deus abençoe sua vida, Fatinha. Aline também está conosco, Robério, Nayara, Adriana Souza, Ana Fábia, Kíria Cristian, Kiaria Cristian, aliás, Caiane, Leopoldo Teles, Kel Rodrigues, Rodrigo Firmino, seja bem-vindo, boa noite. E que bênção nós estarmos mais uma noite abençoada aqui nesse cenáculo para recebermos as graças e os benefícios do Espírito Santo que vai se derramando sobre a nossa vida. À medida em que nós vamos conhecendo o Espírito, à medida que nós vamos nos tornando íntimos dele, nós vamos experimentando a grandeza da sua força em nossa vida. Então nós vamos começar o nosso cenáculo dessa noite. Vinícius, seja bem-vindo. Márcia, seja bem-vinda. Ana Lúcia, também seja bem-vinda. Alana Teles, Júlia também está conosco, Socorro da Silva, Arthur também entra conosco nessa noite, Ranieri, seja bem-vindo. Shirlinha Alves, também seja muito bem-vinda, acolhida nessa noite. E vamos juntos começar o nosso cenáculo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos clamando agora o Espírito Santo. Vou convidando você a acender sua vela, acenda a sua vela. Eu já estou com a minha aqui. E à medida em que nós vamos acendendo a nossa vela, nós vamos cantando ao Espírito Santo. Acenda a sua vela. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos As minhas mãos eu
derramar diante do teu altar. As minhas mãos, cante comigo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Que bênção, filhos e filhas, já começar nessa noite, já abrindo nosso coração para o Espírito Santo, já desejando que a sua graça venha tocar profundamente em nossa alma, venha remover de nós tudo aquilo que hoje tem atrapalhado nossa vida, tudo aquilo que tem gerado dentro de nós tristeza, abatimento, tudo aquilo que tem gerado desânimo dentro de nós. Nós já vamos pedindo e vamos clamando ao Espírito Santo que Ele venha fazer morada dentro de nós. E à medida que o Espírito vai fazendo morada dentro de nós, Ele vai transformando a nossa vida. E eu gostaria inicialmente de partilhar com você, de irmãos do cenáculo, que têm partilhado também das experiências vividas em cada cenáculo. Eu quero testemunhar e trazer o testemunho de Cidinha. Ela diz: quero compartilhar que o cenáculo tem sido de muita evolução, assim como tudo que o Senhor faz em seu ministério, Padre. Depois que conheci a FAC, através da Missa da Misericórdia, através do trabalho que vocês vêm realizando ao longo do tempo, eu posso afirmar que Jesus tem feito maravilhas na minha vida. Olha que bênção, testemunho de Cidinha. Samara também partilha conosco: eu quero testemunhar uma graça que eu alcancei desde que o Senhor começou fazendo o cenáculo. Eu acompanho todos os dias. Eu trabalho no Hospital Santo Antônio. E lá no hospital nós temos um paciente de apenas 15 anos que se chama Kaique. Todos os dias, quando o Senhor pede para o Espírito Santo curar, eu peço aqui em casa pela cura dele. Ele tinha feito 2 cirurgias na cabeça e fez um novo exame e mostrou que voltou líquido novamente na cabeça dele e que precisava se submeter a uma outra cirurgia. Ontem o Senhor falou que o Espírito Santo estava curando. E de fato, Padre, o Espírito Santo o curou. Ele curou Kaique. Hoje ele foi levado para a sala de cirurgia, foi feito procedimento, mas na cabeça não havia nada. O líquido havia desaparecido. Olha a graça, olha o testemunho que o Espírito Santo vai fazendo e vai realizando em nossa vida. Paulo testemunhou conosco dizendo: ontem na live o Senhor me tocou e deu a resposta que eu precisava
para seguir a minha vida. E a palavra de ordem para mim ontem foi perdão. Uma filha de Deus agradece, ela diz: Padre, eu quero agradecer pela live de hoje, o Senhor salvou a minha vida, estava prestes a fazer uma besteira. Há anos venho lutando contra o vício do meu esposo, mas hoje durante o cenáculo eu fui acalmada pelo Espírito. Francivane, ela partilhou conosco: essas noites de cenáculo têm sido uma bênção, tenho aprendido muito acerca do Espírito Santo, Padre. E eu estou vivendo na prática tudo que o Senhor nos ensina a cada noite. Meu esposo está doente desde o dia 14, com febre que não passa, uma tosse persistente, e aí hoje apresentou cansaço. Todos os indicativos da Covid-19. Fomos ao médico e a suspeita só aumentava. Ele foi redirecionado para a unidade Sentinela, em Crato. E quando colocou o aparelho para medir a saturação dele, viu que estava baixa. Aí falou que se não aumentasse, teria que ir para o oxigênio. Nesse momento quis me desesperar. Aí lembrei dos ensinamentos do Espírito para nós. E ao invés de desesperar, comecei a orar ao Espírito Santo. E que me desse fortaleza, para viver aquele momento e administrar tudo aquilo. Quando me dei conta, já estava orando em voz alta. Padre, de repente, pelo poder da oração, a saturação dele foi subindo. A enfermeira disse que estava toda arrepiada e falou assim: nossa, mulher, quando tu começou a falar no nome de Deus, a saturação dele foi subindo, 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 até estabilizar. E eu quero agradecer ao Espírito Santo, porque de fato a vida no Espírito, ela nos traz grandeza. Olha aí a graça de Deus se manifestando na vida dos filhos e filhas. Olha como o Espírito Santo vai nos dando a sabedoria para administrar momentos, porque às vezes quando nós entramos no desespero, nós travamos. E aí nós não conseguimos administrar bem essas coisas, às vezes nós não conquistamos, nós não superamos processos, porque ao invés de acalmar a alma, acalmar o coração, nós entramos num processo de desespero que nos bloqueia completamente. Aí nós não conseguimos realizar aquilo que de fato precisa ser realizado. E à medida em que nós vamos clamando o Espírito Santo, nós vamos aprendendo a cada noite do cenáculo que o Espírito Santo, ele é o doador dos dons. Ele é o harmonizador da vida interior, ele acalma todo o barulho da nossa alma, ele traz tranquilidade ao nosso ser quando nós estamos envolvidos por aquele tormento. Você já passou por uma experiência de tormento interior, por uma perturbação na alma, por um sentimento de ausência tão grande? Nós passamos por essas experiências no caminho da nossa vida, não é verdade? E quando nós experimentamos, parece que tudo vai se desabar sobre nós. Parece que tudo vai se desabar, E de repente, quando nós vamos clamando o Espírito Santo ele vem acalmar, ele vem tranquilizar a nossa alma. E todo aquele barulho, toda aquela inquietação que existia dentro da nossa alma, à medida que o Espírito Santo ele vai agindo, ele vai tirando, ele vai fazendo acontecer dentro de nós um processo de calmaria. O Espírito Santo ele equilibra a nossa vida interior, Ele equilibra as nossas emoções feridas, Ele cura, na verdade, as nossas emoções feridas. Então, todo desequilíbrio interior, à medida que nós vamos clamando o Espírito Santo, Ele vai acalmando. Olha o testemunho dessa filha, Estava diante de um momento de desespero, seu esposo, com todas as indicações, para o Covid-19, a saturação baixando, e tendo que ver seu esposo passar pelo processo de entrar no oxigênio, ela de imediato ela quis se desesperar, mas ela lembrou o Espírito Santo. Então ela começou a pedir, e à medida que ela foi pedindo, a graça de Deus, Ele vai estabilizando. O Espírito Santo ele estabiliza, Ele estabiliza. Quando nós estamos desestabilizados,
É preciso clamar o Espírito Santo. Quando você se sentir completamente desequilibrado, quando você perceber que está no processo de desequilíbrio, um processo de tensão, e você não está conseguindo administrar conscientemente isso, então acalma teu coração. Para um pouquinho, vai para um lugar a sós, senta lá e começa a pedir. Espírito Santo vem sobre a minha mente, traz sabedoria. Vem sobre a minha mente, afasta toda essa tensão, todo esse medo. Espírito Santo vem e toca no meu coração. E à medida que nós vamos fazendo essa oração de terapia espiritual, todos os nossos sentimentos vão se envolvendo nessa atmosfera da graça do Espírito. E aí ele vai trazendo toda a paz, todo o equilíbrio. Desequilibrado, nós não conseguimos resolver nada. Com desequilíbrio, nem eu e nem você conseguimos resolver nada. Tudo que nós fazemos, ou toda a nossa postura, em um momento de desequilíbrio, pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Todas as vezes que nós decidimos, de maneira desequilibrada, quando as nossas emoções estão à flor da pele, quando a gente perde a noção da coisa, qualquer postura nossa pode trazer consequências muito negativas para a nossa vida. Ao invés de nos fazer alavancar, a nossa postura desequilibrada, ela acaba nos fazendo regredir na construção da nossa história. E aí nós vamos aprendendo, filhos e filhas, nós vamos aprendendo que é no Espírito Santo que nós vamos construindo vida interior. É na graça do Espírito Santo que nós vamos vivendo todo esse processo, esse processo que no campo da espiritualidade é um processo criativo, que vai trazendo e vai fazendo com que toda a nossa vida interior ela passe por um processo profundo, de restauração da nossa vida. Aí vai voltando tudo, vai voltando esperança, vai voltando criatividade, vai voltando desejo de conquistas, vai nascendo desejos de continuar, de persistir. Então, vida no Espírito. E eu já vou convidando você, nós já ultrapassamos as 1.500 pessoas no cenáculo. Você pode compartilhar também para que outras pessoas elas possam entrar nessa noite, experimentar a graça que o Espírito Santo preparou para nós nesse cenáculo dessa noite. E eu gostaria de começar o nosso clamor, porque o Senhor durante o dia me trouxe essa palavra e que o Espírito me deu essa palavra para que eu pudesse partilhar com você nessa noite. É um acontecimento que nós encontramos no livro do Atos dos Apóstolos. Você está escutando um barulho? Está chovendo aqui hoje no Crato, aqui no Centro de Evangelização. Estou fazendo hoje a live em um outro lugar, não no nosso estúdio, porque hoje tem grupo de oração aqui no nosso centro de evangelização, aqui na comunidade. Então estou numa outra sala, que dá acesso a uma janela, está chovendo, por isso você está escutando o som, o barulho da chuva caindo. Daí o Espírito Santo já vai nos lavando. Como essa chuva que cai do céu e lava toda a terra e tira toda a sujeira da terra, o Espírito Santo também derrama essa mesma chuva sobre nós e vai limpando e vai tirando toda a sujeira da nossa vida, vai nos limpando completamente, assim como a chuva, ela lava a terra, ela nutre a terra e ela fecunda a terra. A chuva do Espírito, quando desce sobre nós, também nos fecunda completamente. Então nós queremos ser banhados. Eu quero ser banhado nessa noite por essa chuva do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito derrame essa chuva e purifique todo o meu ser, e lave todo o meu ser, e revigore toda a minha vida. Eu desejo ser banhado por essa chuva do Espírito. Peça também nessa noite, levante as suas mãos para o alto como padre.
Abra seu coração e diga: Espírito Santo, nessa noite de cenáculo, eu quero ser lavado, eu quero ser banhado, eu quero ser purificado, eu quero ser transformado, eu quero ser fecundado pelo Espírito Santo. Quando a chuva cai na terra, ela está árida e seca, porque ela tem necessidade da chuva. A terra tem necessidade da chuva, não é verdade? Sem a chuva, a terra ela não consegue exercer a sua missão, porque a terra é mãe, né? A terra é mãe e uma das funções da mãe é fecundar, é produzir, né? Mas a terra sem a água, sem a chuva, ela não consegue exercer, tudo fica árido, tudo fica infértil. Mas quando a chuva desce e banha a terra, ela fecunda. O Espírito Santo de Deus age em nossa vida também fazendo a mesma coisa. Às vezes a nossa vida está completamente seca e árida, a nossa vida está completamente infértil, nós não conseguimos produzir. E aí quando o Espírito Santo vai derramando a água, quando o Espírito vai fazendo chover sobre nós, aí vai acontecendo todo avivamento, aí nós vamos fecundando o que nós não conseguíamos fecundar, nós vamos criando o que não conseguíamos criar, nós vamos reelaborando o que nós não conseguíamos elaborar, nós vamos dando sentido que havia sido perdido. É bom sermos banhados pelo Espírito Santo nessa noite. Então peça mais uma vez: Espírito, lava meu coração. Espírito, derrama a tua chuva de bênção sobre nós. Lava todo o nosso ser. E à medida que nós estamos pedindo nessa noite, o Espírito Santo já vem lavando. Ele já vai banhando-nos, Ele vai derramando uma água viva sobre nós, e essa água viva vai lavando, ela vai purificando, e ela vai fecundando em nós um tempo novo. O Espírito está dizendo no cenáculo, nesta noite de quinta-feira, que Ele está lavando, e Ele está banhando, e muitos estão sendo lavados nessa noite, banhados pelo Espírito. Muitas pessoas que estavam tristes, abatidas, pessoas que estavam sem ânimo, sem sentido. O Espírito Santo agora, quando Ele nos banha, Ele vai trazendo todo avivamento. Espírito Santo, aviva meu coração, retira toda essa tristeza da minha alma, tira essa amargura, Espírito Santo, tira. Arranca do meu coração todo esse sentimento pesado, todo esse sentimento que gera dentro de mim medos. Espírito Santo, vem poderosamente sobre mim e me lava nessa noite. Eu gostaria de partilhar com você agora essa passagem, esse fato bíblico em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. O contexto, desse acontecimento é Paulo e Silas, o apóstolo Paulo, juntamente com seu discípulo Silas, eles chegam em Filipos para evangelizar, para anunciar Jesus naquele lugar. E ele encontra em Filipos uma jovem que era escrava, Ela era possuída por um espírito mau, por um espírito de adivinhação, e por causa disso, existiam muitas pessoas de posse que escravizava, que arrancava dinheiro, dessa mulher através desse espírito maligno que ela possuía. E quando Paulo e Silas se aproximou dessa mulher, Paulo, moldado e cheio do Espírito Santo de Deus, manifestou uma libertação sobre aquela jovem. E Paulo disse: seja liberta pelo Espírito Santo de Deus. E naquele momento o espírito maligno deixou aquela mulher. Por causa disso, as pessoas de Filipos se revoltaram contra Paulo, denunciaram Paulo e Silas às autoridades, e aí as autoridades vieram e eles agrediram, violentaram Paulo e Silas. Eles sofreram em Filipos por causa do Espírito de Deus, por causa da graça que o Espírito Santo realizou na vida daquela jovem. E aí eles foram submetidos,
Eles foram, literalmente, eles apanharam, né? Eles foram, né, chicoteados, tiveram seu corpo completamente dilacerado. E não bastando isso, o que aconteceu? Silas e Paulo foi mandado para a prisão, para um calabouço, e eles tiveram ali as suas pernas amarradas, né, com correntes em um tronco. Mas o que é que eu quero dizer para você? Olha só, Paulo e Silas estavam vivendo aquele momento de muita tensão, né? Eles haviam sofrido, né, o seu corpo dilacerado, havia muita dor, e por cima ainda estava numa prisão escura, mas havia paz no coração de Silas e de Paulo. Eles não estavam dentro daquela prisão reclamando, eles não estavam murmurando, nem falando mal de Deus. Olha, nós viemos em missão, nós falamos de Ti, é isso que nós recebemos em troca, e Tu não fizestes nada por nós, pelo contrário. Paulo e Silas naquela prisão, eles começam a levantar um grande louvor. Eles começam, diz o texto, que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando. Escute, meu filho, minha filha, palavra profética para a tua vida nessa noite. Abra seu coração, acolha essa palavra. É uma palavra profética de Deus para o teu coração, é um ensinamento que vem do coração de Deus para você nessa noite. Olha só o que é que acontece com Paulo e Silas naquela prisão. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Isso é extraordinário, é só o Espírito que faz isso em nós. Porque muitas vezes, com pequenas coisas que acontecem com nossa vida, nós já entramos num desespero grande, nós já começamos a reclamar de tudo, nós já achamos que tudo está perdido, que o mundo desabou sobre a nossa vida, e a gente começa a reclamar de tudo, de todos, a gente começa a transferir a culpa para os outros, a gente começa a reclamar de Deus porque Ele fecha os olhos, Ele não nos ajuda. Aí quando nós olhamos para Paulo e Silas, nós vamos entender que aqueles homens estavam ali dentro daquela prisão e os seus corações estavam completamente desconectados a Deus. E eles, ao invés de estar ali chorando de dor, reclamando de dor, como muitas vezes nós estamos, não é verdade? Muitas vezes nós estamos reclamando de tudo, de coisas tão pequenas e fúteis, até que acontece em nossa vida, mas às vezes nós entramos num processo de desespero. E olha só o que acontece com Paulo e Silas. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando. Eles estavam louvando a Deus. Eles estavam cantando a Deus. E aqui é o grande ensinamento que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite. Você viu o testemunho daquela filha que tinha tudo para desistir? Quando começou a orar, o Espírito, o que foi que aconteceu? Aquilo que estava desestabilizado começou a estabilizar. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Quando eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus, de repente, escute o que aconteceu, olha o que aconteceu naquela cela. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Quando nós oramos, há uma conexão mesmo. Quando nós abrimos o coração e nós começamos a louvar, quando nós começamos a glorificar o nome de Deus, é exatamente isso que acontece. Há uma conexão, há uma resposta. Mas pelo contrário, e eu quero ser muito claro com você nessa noite, porque a partir de hoje nós precisamos ter uma postura nova em nossa vida. Uma postura completamente nova em nossa vida. Nós não podemos mais entrar nos processos de desespero. Eu quero dizer para você, olha, é para você mesmo que hoje recebeu a notícia que você foi demitida do teu trabalho e parece que você está desesperada. É para você que talvez fez tanto investimento e não sabia que nós íamos entrar nesse processo de pandemia e você está cheio de dívidas com as pessoas cobrando e de repente você está no processo de desespero. É para você que tem lutado contra os
os vícios da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos. Você vem lutando contra a droga que entrou, né, dentro da tua família e parece que você está cansada, desesperada, reclamando. A partir de hoje nós não vamos ter mais essa postura. Nós vamos aprender a ter a postura de Paulo e Silas. Eles tinham tudo para chorar, eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para dizer: olha, nós não vamos mais pregar, nós não vamos mais falar, porque todas as vezes que nós falamos de ti, nós sofremos consequências disso. Não, Paulo e Silas estão orando, e você está entendendo o que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, há uma resposta de Deus, o céu se une à terra. Foi exatamente isso. Houve um grande terremoto. O que foi que aconteceu? De repente sacudiu os alicerces do cárcere. Olhe só, escute, olha a palavra que você está esperando, olha a palavra que você, olha a resposta que você está buscando. Escute. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Está escutando? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ou seja, meus queridos e minhas queridas, quando nós oramos, quando nós louvamos, tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos fecha. Onde era que Paulo estava? Fechado numa cela. Por cima, eles eram tão perigosos porque eles tinham o poder de convencimento, porque o Espírito Santo nos dá o dom, né, de convencer quando nós falamos das coisas de Deus, e eles ficaram com medo porque Paulo e Silas eram tão assistidos pelo Espírito que convencia, e as pessoas deixavam o caminho errado e se convertiam ao caminho de Jesus. Então, por cima, além de ser colocado na cadeia, os chefes disseram assim: esses homens são perigosos, então amarrem os pés dele com as correntes. Mas quando Silas começou e Paulo a orar naquela noite, naquela madrugada, e eles começaram a pedir o Espírito Santo, eles começaram a clamar, eles começaram a levantar hinos de louvor naquela cela, e de repente veio um grande terremoto, as portas daquela cela caíram por terra, as correntes que estavam amarrando os seus pés, elas foram completamente esbagaçadas. E Paulo e Silas estavam livres, né? Porque a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite que quando nós estamos unidos a Deus, não há correntes que sejam capazes de nos segurar. O Senhor está dizendo para você, meu filho, minha filha, se você está unido ao Senhor, se você tem vida no Espírito Santo, não há corrente nenhuma que consiga te amarrar, não há estrutura nenhuma que consiga atrapalhar a sua vida, não tem nada que consiga atrapalhar a tua história e a tua construção. Quando nós confiamos em Deus, não há nada, exatamente nada que consiga nos prender ou nos tirar do foco para o qual Deus preparou para mim e para você. Então glorifique a Deus nessa noite, porque nesse cenáculo o Senhor está trazendo a nós uma palavra de levante, uma palavra de avivamento. O Espírito Santo está dizendo: é hora de sair do nível do murmúrio para o nível do louvor, é hora de mudar a nossa estratégia. Vamos mudar a nossa estratégia. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: é preciso mudar as estratégias. Se você não está ganhando, se você não está recebendo, se você não está conseguindo evoluir, se você não está conseguindo crescer, é preciso mudar a estratégia. É preciso mudar a estratégia. Glorificado seja o Senhor por essa luz de entendimento que Ele está trazendo a nós nessa noite, por essa clareza e essa sabedoria que o Espírito Santo está fazendo chegar à nossa mente, ao nosso coração. É tempo de mudar a estratégia. E olha que o Espírito Santo está abrindo um caminho de entendimento para mim e para você. É hora de mudar a estratégia. Você vai continuar ainda nessa cela reclamando, porque ninguém te tira de lá, porque você não merecia estar lá. Você ainda vai continuar reclamando enquanto você reclama.
enquanto você projeta a culpa do teu fracasso nos outros, enquanto você joga nos outros o que você está vivendo hoje, as correntes vão permanecer te amarrando e as grades elas não vão ser movidas daquele lugar. Enquanto você estiver nesse nível, por isso que o Espírito Santo está dizendo, é hora de mudar a estratégia. E qual é a estratégia? É clara na palavra para nós, nessa profecia que o Senhor nos trouxe nessa hora, é muito claro o direcionamento que o Espírito Santo está nos dando. Mudar a estratégia significa sair do nível do murmúrio para o nível da oração, sair do desespero para o equilíbrio. É hora de mudar a estratégia. Ele está dizendo para você, minha filha, vamos mudar a estratégia, vamos mudar o jeito como nós nos portamos diante das coisas, porque há uma atmosfera. Deixa eu dizer isso para você, você precisa entender isso. Há uma atmosfera que exala em cada postura. Se eu tenho uma postura errada, exalar uma atmosfera de erros. Se eu tenho uma postura de desânimo, vai exalar desânimo em mim. Se eu tenho uma postura de desacreditar de mim mesmo, vai exalar fracasso. E aí nós precisamos mudar a estratégia. O que foi que Paulo fez naquela cela com Silas ali dentro? E eles começaram a dizer o que é que nós vamos fazer. E Silas pergunta a Paulo, o que é que nós vamos fazer aqui dentro dessa cela? E Paulo diz, ora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E a nossa postura de oração vai gerar naqueles que estão nos guardando uma atmosfera diferente. Quando deu o terremoto, quando as grades caíram, as correntes se quebraram, Paulo e Silas permaneceram ali. E de repente os carcereiros, quando viram que as grades estavam abertas, eles já iam se suicidarem, eles iam se matarem. Por quê? Porque deixar aqueles homens fugirem seria motivo das autoridades matá-los. E de repente Paulo grita, não faça isso, nós estamos aqui. E naquele dia, todos aqueles que estavam ali, guardando Paulo e Silas, se converteram, porque eles foram impactados pela graça do Espírito Santo que desceu naquele lugar. Se nós não tivermos uma postura de oração, se eu não tiver uma postura de oração, se eu não me levantar em oração, se eu não dobrar os meus joelhos, se eu ficar no nível da reclamação, nós não vamos obter resultados. As grades não vão cair, as correntes não vão se quebrar. Oração tem tudo a ver com o desmonte de estruturas que nos prendem. Quando nós oramos, as estruturas que nos prendem, elas caem por terra. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo para você nessa noite? Então, olha, minha filha, meu filho, você que está aí no seu cenáculo, talvez desanimado, desacreditado, se sentindo numa prisão, né? A depressão, por exemplo, é uma prisão, é uma cadeia da alma. O transtorno ansioso é uma cadeia da nossa mente. Toque, os transtornos de ordem psíquica são aprisionamentos. E hoje o Senhor está nos ensinando uma terapia valiosa. É a oração. É o louvor. Tudo muda
A atmosfera muda quando nós louvamos, a atmosfera muda quando nós clamamos, a atmosfera muda quando nós dobramos os joelhos, a atmosfera muda quando nós acreditamos. E por isso nada, meu filho, nada, minha filha, de ficar fechado nas coisas, nas crenças negativas, nada de ficar pensando que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, nada de ficar pensando que você não tem condições de sair desse nível de vida que você se encontra hoje. Que tipo de prisão você está hoje? Qual é o perfil da prisão que você está hoje? Então o Espírito Santo está ensinando que você precisa fazer a mesma coisa que Paulo e Silas fez. Eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir, e quando eles pediram veio resposta, porque vem resposta. Quando nós pedimos, vem, porque o Senhor diz na palavra: pedi-vos será dado, batei, a porta vos será aberta, pois aquele que pede recebe, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então o que o Senhor tem para nós é muito, mas é muito extraordinário mesmo. Então não fique preso às suas cadeias e às suas grades, não fique preso às suas correntes, às limitações como símbolo das correntes. Não fique preso às coisas que não aconteceram ainda, ou as tuas quedas e os teus fracassos, porque enquanto você estiver nisso, enquanto você estiver abordando o que não deu certo, você está impedindo as coisas que precisam acontecer de entrar em cena na tua vida. Você bloqueia as coisas novas que precisa. Por que talvez nada de novo tenha acontecido? Porque você está fechando, você está bloqueando a entrada de novos acontecimentos na sua vida, porque você não está se permitindo, porque você não está se permitindo, você não está se abrindo para que essas novidades, elas aconteçam na sua vida, porque você está presa na corrente do ontem. E é por isso que hoje nada de novo tem acontecido na tua vida. É por isso que as coisas não têm se realizado, porque você está preso à corrente do ontem. E por causa disso, as novidades do hoje, elas não estão se realizando na sua vida. Padre Monteiro, que cenáculo abençoado, é verdade. Porque o Espírito Santo a cada noite vai apontando caminhos, não é verdade? O Espírito Santo vai apontando caminho, vai abrindo porta para mim e para você, meu querido. Porque é real. Isso é real. Isso é real. Então nós vamos pedir nessa noite: Espírito Santo vem. Espírito Santo vem fazer uma obra extraordinária na nossa vida. Espírito Santo vem realizar uma atmosfera de mudança no meu ser, porque a partir de hoje eu quero, como Paulo e Silas, eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou mudar a minha estratégia. Seu marido chega bêbado em casa e você entra no mesmo nível de reclamação, de dar sermão, não funciona mais. Porque se isso tivesse que funcionar, já havia funcionado antes. E você está na mesma estratégia, você está na mesma pedagogia, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, essa pedagogia saturou, ela não funciona mais. Então você precisa mudar a estratégia, você precisa mudar o roteiro da condução da tua vida. Vamos mudar, minha gente, chegou a hora, é tempo de mudar o roteiro. Se tu queres um final feliz na tua história, você precisa mudar o roteiro. Nós precisamos retrabalhar o roteiro da nossa vida. Eu preciso retrabalhar o roteiro da minha vida. Você precisa retrabalhar o roteiro da sua vida, para que de fato nós consigamos atingir esse nível de felicidade que nós buscamos. Então é preciso mesmo, e nós vamos precisar fazer isso. Então é preciso fazer uma mudança de pedagogia. Então muda a estratégia, começa a dobrar teus joelhos. Porque
sermão, confusão, briga não atrai o céu. Paulo estava reclamando, Silas estava reclamando, eles estavam se maldizendo, porque estavam ali cheios de dores, porque murmúrio, eu dizia para você há uns dias no cenáculo, que o murmúrio, ele cria uma barreira que impede da graça de Deus atuar dentro de nós. Nós não acessamos o céu com murmúrio, nós acessamos o céu com louvor, com oração e com louvor. Então mude a estratégia. Mude a estratégia. E no espírito tenha paciência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É uma mudança verdadeira de estratégia, sabe? Hoje eu orei e eu quero uma resposta amanhã. Não é assim, querido, minha querida. Deus precisa entender que você está estabilizado primeiro nessa mudança de estratégia. Deus, quando Ele percebe que nós já estamos estabilizados nessa mudança de estratégia, aí o terremoto vem, aí as correntes se quebram, aí as grades vão cair. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, é começar a mudar a estratégia. Vamos mudar a nossa estratégia, a forma como nós estamos lutando. Está entendendo? Nós precisamos mudar a estratégia, nós precisamos mudar o roteiro. Você tem conseguido, você tem alcançado, então é preciso uma mudança. Às vezes, o que é que acontece com a gente? Nós estamos trabalhando, nós estamos intensificando nossa luta, o resultado não vem, a gente desiste. Não, está errado. Não é para desistir, é mudar a estratégia. Se por aqui não está dando certo, isso não significa dizer, meu querido, minha querida, deixa eu dizer isso, porque muitas pessoas vão ser tocadas nesse momento, pessoas que precisavam escutar isso, porque você estava fazendo o caminho contrário. Tenta, não consegue, desiste. Tenta, não consegue, desiste. Não é assim que se conquista, não é assim que se faz um vencedor, não é assim que se constrói um vencedor. Tenta, não deu certo, muda a estratégia. Muda a estratégia. O caminho é mudar a estratégia. É forte essa palavra para nós nessa noite. Você vai sair desse cenáculo. Eu preciso mudar a estratégia da minha vida. E aí eu vou ter resultados. E aí as coisas vão acontecendo. E aí a graça de Deus, ela vai se realizando verdadeiramente em nossa vida. Vai acontecer verdadeiramente em nossa vida. Escute agora essa canção. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo caminho, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a louvar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Essa é a mensagem do Senhor para nós nessa noite de cenáculo. Que bênção e que maravilha o Senhor realizou em nossa vida nessa noite. Já quero agradecer a você. Foi bênção, não foi? O recado que o Espírito Santo trouxe para nós foi impactante mesmo. O Espírito sacudiu, me sacudiu. O Espírito Santo mexeu com você nessa noite, não mexeu? Não mexeu com toda a tua estrutura, não te sacudiu, não te deu uma nova consciência, um novo olhar. Precisamos de novos olhares para novos acontecimentos. Se tu queres ter novos acontecimentos, tu precisa ter novos olhares para as coisas que estão à tua volta. Novos olhares para novas possibilidades. Novos olhares, para novas novidades, tá bom? Então vamos experimentar e guardar em nosso coração o direcionamento do Espírito para nós nessa noite. Que bênção! Eu já quero louvar a Deus. Tem muita gente dizendo: Padre Monteiro, eu não recebi o meu livro. Infelizmente esgotou quase tudo. Nós só temos agora livros em Missão Velha, no Armazém Canaã, com Daniel e Renata, no 996683233, em Brejo Santo, com Maria Vanessa, no 997224568, o missionário Márcio está colocando os telefones dessas cidades, para as pessoas que são dessas cidades no cenáculo. E em Barro com Giancarla, 99913-1694. Apenas essas cidades têm o livro em cheios do Espírito Santo. Restante, nós não temos mais nenhum exemplar, tá bom? Então, tem muita gente: eu não consegui
né? Mas no próximo cenáculo, né? No cenáculo do próximo ano, né? Nós vamos fazer uma nova edição de Encheios do Espírito, e aí você vai poder adquirir, né? essa pérola, né? esse devocionário que nos ajuda a viver uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, né? E que bênção, porque ao longo do nosso cenário nós fomos contando também com esses irmãos que nos ajudaram a fazer com que o encheio chegasse, né? Daniel, lá de Missão Velha, e Renata, a sua esposa, Maria Vanessa, lá de Brejo Santo, né? Ela, né, se colocou à disposição, veio aqui, buscou os livros, levou para vender lá. Giancarla no Barro, Juliana em Abaiara, Aline em Caririaçu, Cícera Maria em Nova Olinda. Então nós somos muito gratos a esses irmãos que possibilitaram, né, que pessoas pudessem ter essa arma em sua mão, que é encheios do Espírito Santo. Olha só, hoje é dia 21, nós só temos mais 9 dias de cenáculo. Aí tem muita gente perguntando: Padre Monteiro, depois do dia 31, aí prepara teu coração, porque vem novidades. Nós estamos preparando um outro momento, momentos mais voltados para o campo da experiência de libertação, né? Vai ter um momento assim, tá bom? Então, mais próximo do fim do cenáculo, o Padre Monteiro vai dizer para você, né, do que se trata os nossos próximos encontros. Mas nós não vamos perder o contato de maneira nenhuma, né? Vamos estar juntos, né? Porque há muita coisa ainda para Deus fazer em nossa vida, tá bom? Nós vamos encerrando nessa noite o nosso cenáculo, agradecendo a você que partilhou. Vai lá no direct e partilha comigo a graça que você recebeu nessa noite. Foi tocada pelo Espírito, recebeu uma palavra profética, né? Estava triste, abatida, você, né, recebeu um novo direcionamento para a sua vida. Vai lá no direct e testemunha, para que a gente partilhe amanhã a nossa noite, 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, nós estaremos juntos amanhã, na sexta-feira, para mais uma noite de cenáculo. Não sei se você escuta o barulho da chuva, mas está chovendo muito. Nós começamos o cenáculo chovendo, estamos terminando o cenáculo chovendo. Isso é sinal de muita bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. Não é verdade? Então, muito obrigado, Tiago. Deus lhe abençoe, Tiago. Daiana Brandão, Deus abençoe. Amanda Teles, foi uma noite abençoada. Rosiane Caldas, que maravilha, ela diz: eu já estou esperando essa novidade, que bênção. Robério, Nayara e Sofia, Adson Vieira, Kelly Carol, Juan Campos, Janiele Macedo, foi uma noite maravilhosa. Juan, Fagundes Lucinha, Flaviano Moraes, Deus lhe abençoe, boa noite. José Leandro, é o povo de Deus, né? É o povo de Deus conosco nessa noite. Ediflécia, Maria Emília, Deus abençoe, Emília. Deus lhe abençoe, derrame poderosamente o Espírito sobre sua vida. Rafael, Cicinha, Deus lhe abençoe. Que bênção viver aqui nessa noite. Narinha Fac, Deus abençoe. Professor Clay, gratidão também pela tua presença nessa noite. Ana Lúcia, Ítalo Moraes, Ítalo Soares, J.R. Cel, Igor, Deus abençoe, Igor, sua vida. Laércio Siqueira, Ana Fábia, Rafael Freitas, Lana Sampaio, que maravilha! Estamos encerrando o nosso cenáculo em 15 segundos. Uma boa noite. O Senhor derrame sobre a tua vida a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã, 8 horas, nós estaremos juntos para mais uma noite de cenáculo. Tchau, tchau.